Marcus Thunder Williams entrou no estacionamento do St. Augustine Medical Center às 22h52, aterrorizado por estar prestes a perder o seu pai moribundo. Mas o que ele encontrou na neve não foi a morte. Foi o ato de coragem mais comovente que ele já tinha visto. 5 minutos antes, uma menina dormia atrás de uma lixeira, pesando talvez 45 quilos, escondida do frio intenso de Chicago. Mas quando viu um estranho desmaiar a 12 metros de distância, ela não fugiu, não se escondeu. Correu. Os seus lábios estavam azuis devido à hipotermia. Os seus dedos estavam congelados. Mas aquelas mãos estavam firmes, quentes e ritmadas, realizando uma RCP exemplar num homem que ela nem conhecia. É para isso que fui treinada. Essas foram as últimas palavras que ela sussurrou antes de desmaiar nos braços de Thunder. Antes de descobrirmos a incrível descoberta que Marcus fez no bolso dela, reserve um momento para se inscrever no canal. O seu apoio nos ajuda a contar mais histórias sobre verdadeiros heróis americanos que o mundo precisa ouvir. Quando ele a segurou, um saco plástico caiu do casaco esfarrapado dela. Dentro, cuidadosamente selada como uma relíquia sagrada, estava uma licença de enfermeira registrada. E por baixo dela, contas médicas no valor total de US$ 731 mil. Como é que um sistema pega numa mulher treinada para salvar vidas e a deixa morrer num parque de estacionamento por causa de um número numa folha de cálculo? Esta não é apenas uma história sobre dívidas. É uma história sobre dignidade. E é a história do que acontece quando 187 irmãos decidem, não enquanto estivermos de serviço. 11 horas antes, Sarah dormia na escada da garagem de um hospital, o local mais quente que encontrou em 4 meses de vida nas ruas. Não comia uma refeição completa há 4 dias. Os seus livros de enfermagem estavam guardados num saco impermeável ao seu lado. Ela não tinha coragem de vendê-los. Todas as terças e quintas-feiras, ela caminhava 5 quilômetros até a biblioteca pública para ler revistas médicas, mantendo as suas competências atualizadas para uma carreira que já não podia exercer. A sua licença de enfermeira registrada tinha sido suspensa há 9 meses, não por incompetência, nem por negligência, mas por não ter pago uma taxa administrativa de US$ 850 que não podia pagar. Porque os cobradores de dívidas já estavam a penhorar o salário de um emprego que ela tinha perdido. Porque vivia no seu carro, porque a renda do seu apartamento era de US$ 1.100. Mas ela só levava para casa US$ 89 por mês após a penhora. Era uma armadilha perfeita. Não pode trabalhar sem licença. Não pode pagar a taxa sem trabalhar. Não pode obter a licença sem pagar a taxa. Então, ela desistiu de tentar. Há 4 meses, quando o seu carro foi recuperado, e os cobradores de dívidas acrescentaram mais os US$ 3.000. Sarah aceitou a morte. Não de forma dramática, sem deixar um bilhete ou um plano. Ela simplesmente decidiu parar de lutar contra o frio. Quinta-feira, 27 de janeiro, deveria ser aquela noite. Então, o pai de Marcus Williams teve um ataque cardíaco em casa e tudo mudou. Marcus recebeu a chamada às 22h47. O teu pai desmaiou com dores no peito, a ambulância está a caminho do St. Augustine Medical Center. Ele vestiu o colete dos Hells Angels e conduziu a sua Harley pelas ruas geladas, chegando às urgências às 22h52. Mas a ambulância ainda não tinha chegado, atrasada devido ao trânsito. Então Marcus ficou a andar de um lado para o outro no estacionamento, a fumar, à espera das luzes. Às 23h02, ele ouviu um barulho perto de uma lixeira. Uma figura sentada encostada na parede externa do hospital. Magra, encurvada, vestindo um casaco que talvez tivesse sido quente 5 invernos atrás. Então Marcus viu o que a figura estava a observar. Um homem na casa dos 60 anos a cambalear do carro a 12 metros de distância, segurando o peito, caindo com força no gelo. Marcus começou a se mover, mas a menina sem abrigo foi mais rápida. Ela correu pelo estacionamento como se sua vida dependesse disso, ajoelhou-se ao lado do homem caído e suas mãos se moveram com a precisão que Marcus reconheceu dos médicos militares. Verificando o pulso, as vias respiratórias e a posição, ela olhou para Marcus e sua voz cortou o ar gelado com autoridade absoluta. Ligue para o 112 agora. Diga que é um homem de 60 anos. Paragem cardíaca. RCP em andamento.
Preciso que você corra lá dentro e pegue o DAA na entrada do pronto-socorro. Caixa vermelha na parede. Vá. Não era um pedido, era uma ordem. Marcos correu. Quando regressou 90 segundos depois com o desfibrilador externo automático, ela estava a fazer compressões. Ritmo perfeito. Contando em voz alta. 28, 29, 30. Inclinar a cabeça, respiração de resgate. De volta às compressões. Ela tremia violentamente de frio e esforço, mas as suas mãos nunca vacilaram. Abra, disse ela sem levantar os olhos. Ligue. Siga as instruções de voz. Quando disser limpo, certifique-se de que ninguém está a tocar nele. Marcos tentou ligar o DA. A máquina analisou o coração do homem. Choque recomendado. A carregar. Afastem-se. Ela levantou as mãos e recuou. Pronto. Marcos pressionou o botão. O corpo do homem convulsionou. Retome a RCP, instruiu o DAA. Ela voltou imediatamente para ele. 30 segundos depois, o homem ofegou, tossiu. Os seus olhos se abriram. Ela verificou o pulso dele e acenou com a cabeça. Ele voltou. Fez um bom trabalho. Marcos olhou para ela. Eu não fiz nada. Você acabou de salvar a vida dele. Ela finalmente olhou para ele. O rosto dela estava magro, os lábios azuis, com queimaduras visíveis em 3 dedos da mão esquerda, onde deveriam estar as luvas. Ela não devia pesar mais do que 45 quilos. É para isso que fui treinada, disse ela baixinho. Então, os seus olhos reviraram e ela desmaiou. Marcos a segurou antes que ela batesse no chão. Ela não pesava nada. A equipa do pronto-socorro correu com uma maca para o paciente cardíaco. Uma enfermeira estendeu a mão para a rapariga. Senhor, precisamos tratar dela também. Hipotermia. Mas algo caiu do bolso do casaco dela. Aquela capa plástica. Marcos apanhou-a, viu a carta de condução, viu os números nos papéis por baixo. Olhou para a enfermeira. Ela está comigo. Senhor, ela precisa de cuidados médicos. Tenho um paramédico no meu clube. Marcos levantou Sarah com cuidado. Ela estava inconsciente, com a respiração superficial. Diga ao meu pai que volto dentro de 1 hora. Raymond Williams, a ambulância está a caminho. A enfermeira começou a protestar, mas Marcos já se dirigia para a sua moto. Ele passou 23 anos como representante sindical, lutando contra seguradoras. Ele viu a própria irmã morrer de uma infecção evitável em 2019, porque ela não tinha condições de pagar pelos cuidados pós-operatórios. A falência médica a matou tão certamente quanto as bactérias. Ele sabia exatamente o que aconteceria se deixasse que levassem Sarah para dentro daquele pronto-socorro. Eles a tratariam. Depois, enviariam a conta, acrescentariam mais $50.000 aos $731.000, prendendo-a ainda mais, mas não sob a sua supervisão. Marcos colocou Sarah na sua moto, enrolada no seu casaco, e pedalou 71 quilômetros até ao Great Lakes Chapter Clubhouse, no sudoeste de Detroit. Fez 3 chamadas durante o trajeto. Primeira chamada, 23/27. Frost, preciso de si no clube agora. Paciente com hipotermia, mulher inconsciente, cerca de 20 anos. Traga o seu kit completo. Segunda chamada, 23/31. Wolf, tem um caso para si. Investigação de dívida médica. Vai deixá-lo doente. Terceira chamada, 23/34. Thunder, o presidente do clube. Temos uma situação. Vou chamar todo o clube. Todos os irmãos, este é importante. À meia-noite, 5 motocicletas estavam estacionadas do lado de fora do clube. Às 0h30, Sarah estava numa maca com soro, cobertores aquecidos e a sua temperatura corporal subindo lentamente. Frost, o paramédico, monitorava os seus sinais vitais enquanto Wolf espalhava os seus documentos sobre uma mesa, lendo com crescente descrença. A 1 Ranch, o especialista em perícia financeira do capítulo, estava no seu computador a aceder ao arquivo de dívidas dela com o consentimento verbal dela assim que ela recuperou a consciência. Às 2 horas, eles fizeram uma descoberta que mudaria tudo. Não se tratava apenas do azar de uma enfermeira. Era algo sistemático, calculado, lucrativo e tinha um nome. Mitchell Hartwell, diretor regional da Apex Recovery Solutions. Se acredita que os cuidados de saúde devem curar as pessoas e não destruí-las, comente, faça justiça e subscreva, porque o que estes irmãos descobriram a seguir iria derrubar um esquema de 47 milhões.
Às 13h47, Sarah acordou desorientada num quarto que cheirava a óleo de motor e café. O seu primeiro instinto foi: desculpe, desculpe, vou embora. Não era minha intenção parar. A voz era gentil, mas firme. Marcus Williams sentou-se ao lado do seu catre, ainda vestindo o colete dos Hells Angels. Você salvou a vida do meu pai esta noite. Sarah piscou confusa. O homem no estacionamento? Não, outro homem. Marcus inclinou-se para a frente. O meu pai teve um ataque cardíaco em casa. A ambulância ficou presa no trânsito. Se não tivesse salvado aquele estranho, se eu estivesse dentro da sala de emergência em pânico em vez de estar do lado de fora à espera, não teria visto a ambulância do meu pai chegar. Não estaria lá quando o trouxeram. Ele fez uma pausa. A sua voz baixou. Deste-me 5 minutos com ele antes da cirurgia. Talvez os últimos 5 minutos que eu teria. Ele sobreviveu a propósito. Colocaram-lhe stents. Ele vai recuperar. A Sarah começou a chorar. Não conseguia parar. Meses a aguentar tudo e a bondade daquele estranho destruiu-a. O Marcos colocou a mão no ombro dela. É assim, Sarah. Salvaste a minha família. Agora, os meus irmãos vão salvar a tua. Não pagamos dívidas com dinheiro. Pagamos com ações. Ele deslizou a licença de enfermeira dela pelo cobertor. É isto que tu és. Uma enfermeira, não uma dívida, não um número de processo, uma curadora. Atrás de Marcos, Sarah podia ver outros homens na sala. 5 deles, todos vestindo coletes semelhantes, todos olhando para ela com expressões que ela não conseguia decifrar. Marcos levantou-se. Você lutou sozinha por 11 meses. Você não vai mais lutar sozinha. Durma um pouco. Amanhã vamos para a guerra. As próximas 72 horas provariam que ele não estava falando metaforicamente. Sexta-feira de manhã, 9h15. Wolf fez a sua primeira chamada. Daniel Reeves, conhecido como Wolf, passou 15 anos como investigador de fraudes de seguros antes de perceber que a verdadeira fraude estava do outro lado da mesa. Cobranças abusivas, esquemas de cobrança de dívidas, vampirismo financeiro disfarçado de serviços de saúde. A amiga da sua filha tinha se suicidado aos 19 anos por causa de dívidas médicas. Wolf deixou o trabalho de investigação corporativa naquele dia e nunca mais olhou para trás. Agora, ele se especializou em desmantelar agências de cobrança. Começou com o formulário de consentimento de Sarah. Ela o assinou às 2h30 da manhã, quando estava lúcida o suficiente para entender o que estavam pedindo. Em seguida, ligou para o seu contato no cartório do condado. Preciso de um arquivo completo. Caso de dívida médica, sentença de cobrança, ordens de penhora de salário. Nome: Sarah Elizabeth Monroe. Número do processo. Ele leu na documentação dela. 20 minutos depois, o seu contato ligou de volta. Wolf não vai acreditar nisto. A conta original do hospital era de 283 mil, vendida a Apex Recovery Solutions por 33.960. Isso é 12 cêntimos por dólar. Wolf perguntou, qual é o saldo atual? 731 mil. A Apex acrescentou 340% de juros, o que é legal em Illinois para dívidas médicas, infelizmente, além de taxas de cobrança, custas judiciais e taxas de reintegração de posse. Ela tem pago através de penhora de salário, mas tudo vai para os juros. O principal não se alterou. Wolf fez as contas na cabeça. 731 mil dólares por uma dívida pela qual pagaram 34 mil dólares. Já retiraram 67 mil dólares do seu salário. Ganharam 33 mil dólares e ela ficou sem casa. E essa nem é a pior parte. O seu contato disse que há outros 47 casos com padrões idênticos. Todos jovens profissionais de saúde, todos atropelados por motoristas sem seguro, todos na mesma categoria de código de faturação. Wolf ficou imóvel. Repita isso. 47 casos, mesmo hospital, mesma agência de cobrança, mesmo perfil financeiro, recém-formados, profissionais licenciados, empréstimos estudantis no limite, 0 ativos. É como se alguém os estivesse a avisar especificamente. Wolf olhou para o outro lado do clube, para Sarah a dormir no catre. Depois olhou para Ranch, o analista financeiro, que já estava a abrir o seu software de contabilidade forense. Envie-me a lista, disse Wolf. Todos os 47 nomes. Na sexta-feira à tarde, Ranch tinha os ficheiros. Espalhou-os por 3 mesas.
documentos impressos, marcadores, notas adesivas a assinalar padrões. Os hábitos de um antigo contabilista são difíceis de perder. Marcus entrou às 16 horas com Thunder. O presidente do capítulo, Marcus Thunder Williams, tinha 54 anos, era gay assumido e tinha os braços cobertos de tatuagens do sindicato. Ele foi representante do UAW numa fábrica da GM por 23 anos antes de se aposentar para administrar o capítulo em tempo integral. A sua irmã morrera devido a uma falência médica. Ele não tinha paciência para lucrar com a saúde. Mostre-me, disse Thunder. Wrench apontou para o primeiro padrão. Faturação hospitalar. O St. Augustine Medical Center cobra de pacientes sem seguro 380% a mais do que pacientes com seguro por procedimentos idênticos. A cirurgia de Sarah, $167 mil. A mesma cirurgia para um paciente com seguro, os $44 mil. A estadia na UTI custa os $19.400 por dia contra os $3.200 para pacientes com seguro. É uma exploração sistêmica de preços. Thunder cerrou os dentes. Eles cobram 4 vezes mais das pessoas mais vulneráveis. E fica pior, disse Wrench. A conta detalhada de Sarah inclui $67 mil em procedimentos que nunca foram realizados. Cobranças fantasmas. Eu cruzei as informações com os registros médicos dela. Frost os obteve com o consentimento dela, usando suas conexões no hospital. Os procedimentos não existem no prontuário dela. Marcus se inclinou sobre os documentos. Eles criaram uma conta para cirurgias que ela não fez. Anestesia para um procedimento que não foi feito. Sessões de fisioterapia enquanto ela ainda estava na UTI. Medicamentos aos quais ela era alérgica. Está no formulário de admissão, mas eles cobram mesmo assim. Wrench abriu uma planilha. Estimativa conservadora de 67 mil em cobranças fraudulentas. Thunder olhou para os papéis e depois para Sarah, que dormia do outro lado da sala. Portanto, os seus cuidados médicos reais custaram cerca de $216 mil, e não $283 mil. Ainda assim, um valor absurdo para o que equivale a uma cirurgia de emergência e 8 dias de recuperação, mas pelo menos é real. E então a Apex comprou isso, acrescentou Wolf. Ele deixou cair uma pasta sobre a mesa. É aqui que se torna criminoso. Ele abriu a pasta para revelar e-mails impressos. Apex Recovery Solutions, diretor regional chamado Mitchell Hartwell. Eu obtive a correspondência dele através de um contacto no sistema jurídico. Estes tornaram-se disponíveis num processo judicial anterior. Veja este e-mail datado de 13 meses atrás, uma semana após o acidente de Sarah. Thunder leu em voz alta. Alvo de alto valor de Monroe, recém-formada em enfermagem. Licença de enfermeira registrada, crédito limpo. Ela vai pagar, priorizar. Eles sabiam que ela tinha acabado de se formar. Wolf disse que eles a escolheram especificamente porque ela era uma profissional licenciada. Aqui está outro e-mail. Lacuna no seguro confirmada. Ela está indefesa. Arquivar penhora imediatamente após a conclusão da venda. Marcus sentiu as mãos acerrarem-se em punhos. Eles caçaram-na. A mais, Wolf passou para outro documento. O Manual de Formação da Apex para Cobradores. Secção sobre como lidar com reclamações de sem-abrigo. Citação. A falta de moradia é um ponto de alavancagem temporário. Não reduza a dívida. Mantenha a pressão. A intervenção da família ocorre em 67% dos casos dentro de 6 meses. Thunder leu o documento 2 vezes. A sua voz saiu baixa, o que era mais perigoso do que gritar. Eles incluíram a falta de moradia dela no seu modelo de negócios. Contaram com isso. Wrench disse, veja esta planilha de projeção financeira. O caso de Sarah está listado com um prazo de cobrança de 8 anos. A Apex pagou ao hospital de 33.260. Eles projetam cobrar 412 mil ao longo de 8 anos por meio de penhora de salário e juros. Margem de lucro de 1.100%. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do computador de Wrench. Thunder caminhou até a janela e olhou para o horizonte de Detroit. Quando se virou, sua expressão estava esculpida em pedra. Quantos outros? 47 confirmados. Wolf disse, todos jovens profissionais de saúde.
Todos atropelados por motoristas sem seguro durante períodos de transição de emprego. Todos alvos da divisão de Hartwell na Apex. E Hartwell Wolf abriu uma foto no seu portátil. Mitchell Hartwell, 58 anos, fato caro, sorriso corporativo, mora numa mansão suburbana de 1,2 S aos 2 milhões de dólares. Dirige um Porsche Cayenne, é diácono da igreja, patrocinador de desportos juvenis, ganha os 340 mil dólares de salário base mais 12% de comissão sobre cobranças. No ano passado, a sua divisão arrecadou os 91,6 milhões de dólares. Thunder ficou a olhar para a foto por um longo momento. Então, ele pegou o telemóvel e fez uma chamada. Sim, é o Thunder. Preciso que você faça a chamada. Reunião de emergência do capítulo. Todos os irmãos num raio de 160 quilômetros. Amanhã, às 14 horas, no clube. Ele ouviu e respondeu. Perigo para crianças? Não, pior. Destruição sistemática de jovens que tentam curar outras pessoas para ganhar a vida. Exploração de dívidas médicas. Temos provas de fraude, 48 vítimas, e um diretor de agência de cobrança que está a ganhar 7 dígitos com isso. Outra pausa. Quantos preciso? Todos, todos os irmãos que temos. Porque não estamos apenas a resolver isto para a Sarah. Estamos a destruir toda a operação. Ele terminou a chamada e olhou para Marcos. O teu pai está estável? Sim, falei com ele esta manhã, perguntando quando ele poderá andar de moto novamente. Marcos sorriu ligeiramente. Disse-lhe que salvou a vida de uma enfermeira só por ter tido um ataque cardíaco no lugar certo, na hora certa. Poético. Thunder virou-se para os outros. Frost, fica com a Sarah. Monitorização médica, aconselhamento, apoio quando ela estiver pronta para falar. Shepard. Ele acenou com a cabeça para Luiz Ramírez, o ex-orientador escolar, sentado silenciosamente no canto. Preciso que documente toda a história dela, testemunho, cronologia, tudo. Estamos a construir um caso legal. Shepard acenou com a cabeça. Serei gentil, ela já passou por interrogatórios suficientes. Wolf, Ranch, continuem a investigar. Quero saber tudo sobre Mitchell Hartwell. Onde ele mora, onde tem conta bancária, onde os filhos dele estudam, todas as doações políticas, todas as multas de estacionamento. Se ele tem uma amante, quero o nome dela. Se ele tem contas no exterior, quero os números de identificação bancária. Deixem comigo, disse Wolf. Thunder olhou para os papéis espalhados pelas mesas. 48 vidas reduzidas a números de processos e projeções de lucros. Jovens que se dedicaram a curar outras pessoas, agora sendo sistematicamente destruídos pelo próprio sistema que tentaram servir. Ele pensou na sua irmã, mulher brilhante, professora do 3º ano, morta aos 47 anos porque uma infecção evitável se tornou incontrolável quando ela não pôde pagar os antibióticos de acompanhamento. A falência médica levou primeiro a sua casa, depois a sua esperança e, por fim, a sua vida. Temos 36 horas antes da manhã de segunda-feira, disse Thunder. É quando a Apex eleva o caso de Sarah para a ação de cobrança final. Congelamento de bens, penhora prolongada, taxas adicionais. Precisamos agir rápido. Ele caminhou até o leito de Sarah. Ela ainda dormia. A infusão intravenosa de Frost mantinha-a hidratada. Cobertores aquecidos traziam a sua temperatura corporal de volta ao normal. Cicatrizes de queimadura por frio visíveis em 3 dedos, 44, 22 anos. Ela parecia uma criança. Thunder voltou-se para os seus irmãos. Amanhã, reunião geral do capítulo. Vamos votar a mobilização total. Se o capítulo concordar, entramos em guerra. Segunda-feira de manhã, guerra legal, guerra mediática, guerra política. Não paramos até que a agência de cobrança seja fechada e cada uma das 48 vítimas obtenha justiça. Marcos ficou ao lado dele. E se o capítulo votar não? Thunder sorriu, mas não havia humor nisso. Então eu mesmo farei isso com quem quiser se juntar a mim. Mas não acho que isso será um problema. Ele estava certo. Sábado, 14 horas, o estacionamento do clube parecia uma convenção de motociclistas. 187 Hells Angels do capítulo Great Lakes apareceram. Alguns viajaram 3 horas em meio ao frio congelante para estar lá. Eles lotaram a sala de reuniões, ombro a ombro, todos vestindo seus coletes.
Thunder ficou na frente. Atrás dele, um projetor exibia uma imagem. A foto da licença de enfermeira registrada de Sarah. Jovem, sorridente, orgulhosa. Ao lado, uma foto da manhã de sexta-feira. Sarah, inconsciente na maca, esquelética, com queimaduras de frio. Esta é Sarah Monroe, disse Thunder. Há 72 horas, ela salvou a vida do pai de Marcos enquanto morria de hipotermia. Ela tem 22 anos, é enfermeira registrada. Formou-se com honras na escola de enfermagem há 14 meses. Queria passar a vida a ajudar as pessoas. Ele clicou no slide seguinte, as suas contas médicas. Foi isto que o sistema lhe fez. 283 mil dólares em contas por uma cirurgia de emergência depois de um motorista bêbado a ter atropelado. O motorista fugiu do local, sem seguro. O seguro de trabalho do hospital da Sarah ainda não tinha sido ativado. Faltavam ainda 4 dias. O hospital recusou ajuda financeira porque ela estava empregada, apesar de ainda não ter recebido um único salário. Slide seguinte. Documentos da Apex Recovery Solutions. O hospital vendeu a dívida dela para esta agência de cobrança por 12 centavos de dólar. A agência acrescentou 340% de juros. Eles confiscaram 75% do salário dela antes mesmo de ela receber o primeiro pagamento. Eles retomaram a posse do carro dela. Fizeram com que a licença de enfermagem dela fosse suspensa quando ela não conseguiu pagar uma taxa administrativa de uso de $850. Eles a levaram à situação de rua de Tarianã, e então o manual de treinamento deles dizia para manter a pressão, porque a família dela provavelmente pagaria no final. A sala ficou em silêncio. Thunder clicou no slide seguinte. Foto de Mitchell Hartwell. Este é o homem que dirige a divisão que a teve como alvo. Mitchell Hartwell ganha 340 mil dólares por ano, mais 12% de comissão sobre as cobranças. A sua divisão ganhou 91,6 milhões de dólares no ano passado, fazendo isso com jovens profissionais de saúde. Identificamos outras 47 vítimas, todas com o mesmo padrão. Todas jovens enfermeiras, paramédicas, técnicas de saúde, todas atingidas durante transições de emprego. Todas visadas especificamente por serem profissionais licenciadas que fariam qualquer coisa para manter as suas credenciais. Ele virou-se para o capítulo. Peço uma votação sobre a mobilização total do capítulo, investigação legal, exposição na mídia, defesa política, apoio da comunidade. Não vamos parar até que a Apex Recovery Solutions seja fechada. E cada uma dessas 48 vítimas obtenha justiça. Estamos a falar de meses de trabalho, angariação de fundos, contas jurídicas, tempo longe das famílias, potencialmente colocando alvos nas nossas costas por parte de uma empresa com bolsos fundos. Ele fez uma pausa. Mas eis o que eu sei. Sarah Monroe salvou a vida do pai de Marcos enquanto estava a morrer. Ela é uma curandeira, e este sistema está a matar curandeiros por lucro. Se não defendermos pessoas como ela, jovens que tentam ajudar os outros. Então, que raio estamos a fazer a usar estes coletes? A sala ficou em silêncio por 3 segundos. Então, Frost levantou-se. Eu alinho. Wolf levantou-se. Alinho. Wrench levantou-se completamente. Um por um, todos os homens naquela sala levantaram-se. Nem um único recusou. 187 homens votaram com os pés. Thunder olhou para Marcos. Marcos estava a chorar. Tudo bem, então, disse Thunder, baixinho. Vamos salvar uma enfermeira e quebrar um sistema. Segunda-feira de manhã, a Sir Wolf e Wrench entraram no estacionamento do St. Augustine Medical Center num sedã sem identificação. Não nas suas motos. Vestiam camisas de botões, calças e carregavam pastas. Pareciam avaliadores de seguros ou administradores hospitalares. Era esse o objetivo. O estereótipo diz que os Hells Angels aparecem em força, com couro e cromados, intimidando pela sua presença. Mas Wolf tinha aprendido algo em 15 anos a investigar fraudes. O verdadeiro poder não está em parecer perigoso. Está em parecer que se pertence ao lugar. Eles atravessaram a entrada principal como se já o tivessem feito 1000 vezes. Wolf acenou com a cabeça ao segurança. George Sullivan, 58 anos, turno da noite a terminar. Wolf tinha ligado antes. George estava à espera deles. A sala de conferências B está aberta, disse George baixinho. 15 minutos antes da mudança de turno. Vocês terão privacidade. Agradecemos, disse Wolf.
Eles se instalaram na sala de conferências com laptop, documentos e equipamento de gravação. Às 6h20, a doutora Patricia Chen chegou, ainda com a roupa do turno da noite. Ela sentou-se à frente deles, exausta. Não devo falar com vocês. Nós sabemos, disse Wolf. Tudo o que disser é confidencial, a menos que dê permissão para o contrário. Não somos repórteres, ainda não somos advogados. Estamos apenas a tentar entender o que aconteceu com Sarah Monroe. Patricia fechou os olhos. Eu a conheci há 3 anos. Ela era estagiária de enfermagem no meu pronto-socorro. Era excepcional. O tipo de enfermeira que daria a camisa do próprio corpo. Ela abriu os olhos. Eu a vi morando no carro dela na garagem há 8 meses. Wolf abriu o caderno. Você a reconheceu? Não à primeira vista. Ela tinha emagrecido muito. Mas uma noite ela veio ao pronto-socorro, não como paciente, mas como visitante. Um senhor idoso sem teto tinha desmaiado do lado de fora. Sarah o trouxe para dentro, ficou com ele, defendeu-o. Eu vi o nome dela no livro de visitas e me lembrei. Por que não a ajudaste? Perguntou Ranch. Não era uma acusação, apenas uma pergunta. A voz de Patrícia falhou. Eu tentei. Ofereci-lhe dinheiro. Ela recusou. Disse que, se eu lhe desse alguma coisa, os cobradores iriam apreender tudo por ordem judicial. Perguntei se ela precisava de cuidados médicos. Ela disse que não tinha dinheiro para ser tratada aqui. Este hospital só iria aumentar a sua dívida. Vi a sua condição deteriorar-se durante todo o inverno. Cada vez que a via, ela parecia pior. Ela pegou no telemóvel e procurou uma foto. Tirei esta foto há 2 meses. Eu ia relatar a situação dela aos serviços sociais, mas ela me implorou para não fazer isso. Disse que isso só criaria mais problemas. A foto mostrava Sarah dormindo no carro, estacionado no canto mais escuro da garagem. Ela parecia um cadáver. A última vez que a vi foi 3 noites antes de ela desmaiar. Patrícia disse que ela estava a dormir na sala de espera do pronto-socorro. A segurança a encontrou às 2 da manhã, mas ela não estava a incomodar ninguém, então a deixaram ficar até de manhã. George Sullivan, disse Wolf. Patrícia assentiu. George tem um bom coração, melhor do que a maioria de nós. Ele nunca o denunciou porque sabia o que aconteceria. Eles a baniriam da propriedade e ela perderia o único lugar quente que tinha. Wolf fez anotações. Dr. Chen, na sua opinião médica, há quanto tempo Sarah estava desnutrida quando desmaiou? Meses, desnutrição grave, IMC em torno de 15. O corpo dela estava a consumir tecido muscular para sobreviver. Ela estava a talvez 2 semanas de uma falência orgânica. E se Marcus Williams não a tivesse levado ao seu paramédico naquela noite, Patrícia olhou nos olhos dele. Ela teria morrido. Hipotermia naquele estágio, com desnutrição, desidratação, bronquite não tratada. Ela tinha horas, não dias. Wolf fechou o seu caderno. Estaria disposta a testemunhar sobre isso em tribunal ou falar com a imprensa? Sim, sem hesitação. Fiz um juramento de proteger a vida. Isso inclui proteger as pessoas de sistemas que as matam. Eles agradeceram-lhe e ela saiu para o seu turno. Às 7h30, George Sullivan chegou à sala de conferências. Ele tinha acabado de sair do turno, mas concordou em ficar. George era um homem grande, de fala mansa, o tipo de segurança que preferia acalmar os ânimos a agravá-los. Ele sentou-se pesadamente, como se o peso do que tinha testemunhado fosse físico. Encontrei Sarah a dormir na sala de espera do pronto-socorro 5 vezes, disse ele. De novembro a janeiro. Nunca a denunciei porque ela não causava problemas. Ela sentava-se num canto a ler revistas médicas da prateleira e adormecia por volta das 2h ou 3h da manhã, quando tudo ficava silencioso. Eu a acordava antes do turno da manhã chegar, acompanhava-a até a porta e me certificava de que ela estava bem. Você interagiu com ela? Perguntou Ranch. Algumas vezes. Ela era educada, pedia desculpa. Uma noite comprei-lhe café e uma sanduíche na máquina de venda automática. Ela tentou recusar. Quando finalmente aceitou, chorou. A voz de George ficou áspera. Perguntei-lhe por que estava neste hospital. Ela disse que era o único lugar onde se sentia em casa. Ela tinha feito a sua formação aqui. Este deveria ser o seu local de trabalho. Wolf inclinou-se para a frente. George, alguma vez viste cobradores de dívidas a assediá-la? A expressão de George escureceu 2 vezes, há 4 meses e há 6 semanas. Ambas as vezes no átrio principal, durante o horário de visitas.
2 homens de fato. Não eram seguranças nem funcionários do hospital. Encurralaram-na junto à máquina de café. Não conseguia ouvir tudo, mas ouviu o suficiente. O que ouviu? Um deles disse: "Não pode fugir disto. Vamos confiscar cada dólar que ganhar pelo resto da sua vida." Entende isso? Cada dólar. A Sarah estava a tremer. Ela disse algo como: "Não tenho mais nada para dar." E o homem riu-se. Ele realmente riu-se e disse: "Vamos ver isso." Wolf sentiu o maxilar apertar. Reportou isso à administração do hospital. Eu preenchi um relatório de incidente nas 2 vezes, dizendo que solicitadores não autorizados estavam a assediar uma visitante. Nada aconteceu. Eu acompanhei o caso uma semana depois e perguntei ao meu supervisor o que tinha acontecido. Ele disse-me para deixar isso para lá. Disse que os homens eram da Apex Recovery Solutions e que tinham o direito legal de contactar devedores em propriedade pública. Então, o hospital sabia que os cobradores estavam a persegui-la nas suas instalações e não fez nada. George acenou com a cabeça. Não apenas nada. Na segunda vez, vi um dos cobradores a falar com alguém da administração do hospital depois. Uma conversa amigável, como se conhecessem. Wrench e Wolf trocaram olhares. George Wolf disse cuidadosamente: "Estaria disposto a testemunhar sobre o que viu?" "Com certeza. Tenho 26 anos de experiência em segurança. Sei o que é assédio, o que aqueles homens fizeram àquela rapariga. Foi predatório e o hospital deixou isso acontecer nas suas instalações." Ele abanou a cabeça. "Vou testemunhar." Na segunda-feira à tarde, Wolf e Wrench tinham entrevistado mais 2 testemunhas. Dorothy Martinez, 51 anos, dirigia o programa de coordenação de voluntários no abrigo St. Mary, a 6 quarteirões do hospital. Ela sentou-se na sala de conferências do clube com Shepard a tomar notas enquanto ela falava. "Sarah veio ao abrigo 9 vezes entre agosto e janeiro", disse Dorothy, "mas só ficou uma vez. Todas as outras vezes, ela fazia o check-in, via quem mais estava lá e dava a sua cama para alguém que achava que precisava mais. Mães com filhos, idosos. Ela sempre dizia que estava bem lá fora e que outra pessoa merecia o calor." Shepard manteve a voz gentil. Ela explicou por que estava sem teto. Por fim, na terceira vez que a vi, puxei-a de lado e perguntei diretamente. Ela desabou, contou-me sobre a dívida médica, a penhora, a perda de tudo. Eu disse a ela que tínhamos uma vaga de enfermeira voluntária, não remunerada, mas que lhe daria experiência profissional e manteria as suas habilidades atualizadas. Ela disse que não. Por quê? Ela estava com medo de que os cobradores de dívidas descobrissem que ela estava a trabalhar e fossem atrás do abrigo. Ela não queria trazer esse problema para as pessoas que estavam a ajudar outras pessoas. Era assim que ela era. Mesmo sem teto e faminta, ela estava a proteger outras pessoas. Dorothy tirou um lenço da bolsa e enxugou os olhos. A última vez que a vi foi 3 dias antes de ela desmaiar. Ela estava com péssimo aspecto. Implorei para que ela ficasse no abrigo naquela noite. Ela recusou. Disse: "Uma mãe com um bebê precisa mais da cama." "Aquela mãe com o bebê", disse Shepard. "Lembra-se do nome dela?" "Jennifer Ortega. Na verdade, ela ainda está aqui, com o bebê." Sarah desistiu do abrigo numa noite com 7 degrees para que Jennifer pudesse ficar aquecida. Shepard anotou para encontrar Jennifer. Obter o depoimento dela também. A quarta testemunha chegou às 16 horas. Amanda Foster, 24 anos, ex-colega da escola de enfermagem. Ela entrou no clube nervosa, brincando com a alça da bolsa. Amanda sentou-se em frente a Shepard e imediatamente começou a chorar. "Eu deveria ter feito mais", disse ela. "Eu devia tê-la ajudado. Nós nos formamos juntas. Tiramos nossas licenças na mesma semana. Estávamos tão animadas. Íamos mudar o mundo." Shepard esperou. "A Sarah conseguiu o emprego em St. Augustine na mesma época em que eu fui contratada na Northwestern. Nós deveríamos começar na mesma semana. Então ela foi atropelada por aquele motorista bêbado. Eu a visitava no hospital todos os dias durante a recuperação. Ela era tão positiva. Ela ficava dizendo: 'É só um contratempo. O seguro vai cobrir. Estarei de volta ao trabalho em um mês.'" Amanda torceu o lenço de papel nas mãos. Mas o seguro não cobriu. E eu a vi entrar em espiral. Primeiro ela perdeu o apartamento, depois o carro. Ela parou de atender minhas ligações após 5 meses. Tentei encontrá-la, mas ela desapareceu. "Quando você soube que ela estava sem teto?"
Há 2 meses, eu estava fazendo um estágio no pronto-socorro do St. Augustine, em treinamento cruzado. Via-a dormir na sala de espera. Não a reconheci à primeira vista. Estava tão magra. Quando percebi que era a Sarah, tentei falar com ela. Ela fugiu. Literalmente saiu a correr do hospital. Amanda olhou para Shepard. Sou enfermeira. Fiz o mesmo juramento que ela e deixei a minha amiga ficar sem abrigo porque não lutei o suficiente para ajudá-la. Estás aqui agora, disse Shepard calmamente. Isso conta. Ela está bem? Ouvi dizer que ela desmaiou, que alguns motociclistas... Amanda parou, olhou ao redor do clube e percebeu onde estava. Ah, vocês são os motociclistas, Shepard acenou com a cabeça. Ela está a recuperar, segura, recebendo os cuidados de que precisa. Amanda exalou. Graças a Deus. Posso vê-la. Quando ela estiver pronta. No momento, ela está a processar um grande trauma, mas vou dizer a ela que você veio. Vou dizer a ela que você ainda se importa. Amanda acenou com a cabeça, chorando novamente. Na segunda-feira à noite, Wolf compilou uma linha do tempo que lhe revirou o estômago. A cadeia de falhas institucionais era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O St. Augustine Medical Center falhou primeiro com Sarah, cobrando-lhe 380% a mais do que os pacientes segurados, adicionando $67 mil em procedimentos fantasmas, negando ajuda financeira, por um detalhe técnico e, em seguida, vendendo a sua dívida por centavos enquanto ela ainda acreditava que poderia negociar. Mas esse foi apenas o primeiro degrau. O segundo degrau, Departamento de Regulamentação Financeira e Profissional de Illinois, que suspendeu a licença de enfermagem de Sarah por falta de pagamento de taxas que só existiam por causa da sua dívida. Eles criaram um dilema que tornou impossível para ela sair dessa situação. O terceiro degrau, os tribunais, que aprovaram a penhora de 75% do salário e a apreensão de bens da Apex, sem questionar se alguém poderia sobreviver com $79 por mês, enquanto devia os $731 mil. O quarto degrau, as autoridades policiais e os serviços sociais, que classificaram Sarah como uma pessoa sem abrigo voluntária, em vez de uma vítima de fraude financeira, tornando-a inelegível para programas de assistência de emergência. E o degrau final, aquele que fez as mãos de Wolf tremerem quando ele o descobriu. A legislatura do estado de Illinois aprovou uma lei em 2019, defendida pelo senador estadual Richard Pierce, que classificava a dívida médica como dívida prioritária, permitindo que as agências de cobrança contornassem as proteções normais de falência. Wall consultou os registros financeiros da campanha do senador Pierce. Principal doador, ciclo eleitoral de 2019, Apex Recovery Solutions. Montante, $47 mil. Mitchell Hartwell tinha doado pessoalmente $28 mil a legisladores que se opunham à reforma da dívida médica. Ele tinha ajudado a redigir a lei que destruiu Sarah. Wall imprimiu o documento e levou-o ao escritório de Thunder. Thunder leu-o 2 vezes. Depois, pegou no telefone. Sim, é o Thunder. Ligue-me para o escritório do senador Pierce. Diga-lhes que Marcus Williams, da UAW, está a ligar sobre a legislação relativa à dívida médica. Tenho a certeza de que o senador vai querer falar. Enquanto Thunder fazia chamadas para políticos, Wolf e Ranch concentraram-se em Mitchell Hartwell. Encontraram-no na terça-feira de manhã, às 8h30, a entrar no parque de estacionamento da sede da Apex Recovery Solutions, num Porsche Cayenne. Ele vestia um fato caro, carregava uma pasta de couro e assobiava enquanto caminhava até a entrada. Wolf e Ranch não se aproximaram. Ainda não. Eles observaram. Eles documentaram. Eles o seguiram até o almoço em uma churrascaria sofisticada, onde ele se encontrou com 2 administradores hospitalares. Eles o fotografaram pagando com um cartão corporativo, rindo de apostas de $80, enquanto Sarah ainda se recuperava da desnutrição no clube. Seguiram-no até casa naquela noite para a sua casa de $1,2 milhões num condomínio fechado. Esposa, 2 filhos, Golden Retriever. As crianças brincavam basquetebol na entrada da garagem. Hartwell abraçou-as, despenteou-lhes o cabelo. A imagem da paternidade suburbana. Ranch olhou para Wolf. Ele vai para casa todas as noites. Sim. Enquanto a Sarah dorme em escadarias. Sim. Como é que pessoas como ele conseguem dormir? O Wolf fazia essa pergunta a si mesmo há 15 anos.
Ainda não tinha uma resposta. Na quarta-feira de manhã, a armadilha fechou-se. O Thunder passou 2 dias a coordenar com uma equipa jurídica para o Bono de Chicago. Eles entraram com uma liminar de emergência impedindo a Apex de qualquer atividade de cobrança adicional na conta da Sarah, enquanto se aguardava a investigação de faturação fraudulenta. Eles intimaram os e-mails e registros financeiros de Mitchell Hartwell. Entraram em contato com o gabinete do Procurador-Geral de Illinois com evidências de práticas predatórias sistemáticas. Mas Thunder queria mais do que uma ação judicial. Ele queria que Mitchell Hartwell compreendesse o que tinha feito. Quarta-feira, 7h45. Hartwell estacionou em sua vaga reservada na sede da Apex. O estacionamento estava vazio, exceto por um veículo, uma única motocicleta. Thunder sentou-se na sua Harley, de braços cruzados, à espera. Hartwell parou de andar. O reconhecimento passou pelo seu rosto. Ele tinha sido avisado pela sua equipa jurídica que os Hells Angels estavam a investigar o caso de Sarah Monroe. Ele pegou no telemóvel. "Vá em frente", gritou Thunder. "Chame a segurança. Chame a polícia. Não estou aqui para ameaçá-lo. Estou aqui para conversar." Hartwell hesitou, depois guardou o telemóvel no bolso. Uma combinação de curiosidade e ego fez com que ele se aproximasse. "Você é o motociclista do caso Williams", disse Hartwell. "Marcus Williams. Sarah salvou a vida do meu pai. Você tentou destruir a dela. Eu não destruo ninguém. Eu cobro dívidas legais de acordo com a lei de Illinois. Se a sua amiga não queria dívidas, não devia ter ido ao hospital." Thunder sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Ela foi atropelada por um motorista bêbado. Cirurgia de emergência. Ela não teve escolha. Todos têm escolhas. Ela poderia ter negociado. Ela poderia ter declarado falência. Ela poderia ter... Ela tentou tudo isso. A sua empresa bloqueou todas as opções. Você a perseguiu especificamente porque ela era uma enfermeira licenciada. A expressão de Hartwell não mudou. "Nós perseguimos casos de alto valor. São negócios." Ela estava a viver numa escadaria. "Tu sabias disso? O teu manual de formação chama a falta de moradia uma vantagem temporária. Eu não escrevo as políticas. Eu sigo-as." Thunder pegou no telemóvel. Mostrou a Hartwell uma foto de Sarah na sexta-feira de manhã. Esquelética, com queimaduras de frio, inconsciente. "É assim que as tuas políticas se parecem." Hartwell olhou para a foto e depois desviou o olhar. "Lamento que ela tenha tomado más decisões financeiras." "Más decisões financeiras." Thunder repetiu as palavras lentamente. "Ela tinha 22 anos. Foi atropelada por um motorista bêbado sem seguro. Ela tentou pagar. Vocês confiscaram 75% do seu salário e suspenderam a sua carta de condução, para que ela não pudesse trabalhar. Criaram uma armadilha da qual ela não conseguia escapar. Se ela não podia pagar, não deveria ter aceitado cuidados médicos." Thunder olhou para ele. Foi então que ele percebeu que Mitchell Hartwell não era mau da mesma forma que os vilões dos filmes são maus. Ele não era risonho nem sádico. Era pior. Era indiferente. Ele calculou o sofrimento de Sarah como uma margem de lucro e seguiu em frente. "Está acabado", disse Thunder calmamente. "O procurador-geral tem os seus e-mails. A mídia tem a história de Sarah. A legislatura estadual está a abrir audiências sobre a reforma da dívida médica. A sua empresa vai ser investigada, multada e provavelmente fechada. E você, pessoalmente, acho que estará à procura de um novo emprego no mês que vem." A confiança de Hartwell vacilou. "Não podem provar a intenção. Não precisamos provar. As provas documentais demonstram que o sistema foi concebido para destruir pessoas vulneráveis em prol do lucro. A intenção não importa quando o resultado é tão consistente." Thunder ligou a sua moto. "Diga aos seus advogados que nos veremos no tribunal. Diga aos seus acionistas que o modelo de lucro deles acabou de entrar em colapso. E diga a si mesmo, quando for para casa, para a sua casa de 2 milhões de dólares, que, em algum lugar lá fora, há uma rapariga de 22 anos que quase morreu de hipotermia porque você precisava de um cheque de comissão maior." Thunder foi-se embora. Naquela tarde, todo o capítulo se mobilizou. 187 motocicletas chegaram ao edifício da capital do estado de Illinois às 14 horas de quarta-feira. Não aceleraram os motores, não gritaram. Estacionaram em formação perfeita, desmontaram em silêncio e entraram no edifício vestindo os seus coletes. Os legisladores repararam. Ficaram na galeria durante uma audiência da comissão sobre a reforma dos cuidados de saúde.
Não falaram, não precisavam. A sua presença dizia tudo. Estamos a observar. Representamos as pessoas a quem falharam e não vamos embora. O senador estadual Richard Pierce, aquele que tinha recebido 47 mil dólares da Apex, tentou encerrar a reunião mais cedo. O presidente da comissão recusou. Esses cidadãos têm o direito de observar o seu governo. Naquela noite, Thunder voltou para o clube. Sarah estava acordada, sentada, a comer a sopa que Shepard tinha feito. Ela tinha engordado 1,8 kg. A sua cor estava melhor. Frost disse que os seus sinais vitais estavam estáveis. Thunder sentou-se ao lado dela. Temos uma audiência na sexta-feira de manhã. Uma liminar de emergência para congelar a sua dívida enquanto investigamos a fraude. Temos 4 testemunhas alinhadas. Temos provas documentais de que a Apex o visou especificamente. Temos registros de faturação hospitalar que mostram cobranças fantasmas. Sarah olhou para ele. O que isso significa? Significa que você não está mais lutando sozinha. Significa que vamos acabar com as pessoas que fizeram isso com você. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, e os outros? As outras 47 pessoas? Thunder sorriu. Vamos atrás de tudo. 48 vítimas, ação coletiva, investigação do procurador-geral, reforma legislativa. Não estamos apenas a salvar-te, Sarah. Estamos a consertar o sistema que te destruiu. Ela começou a chorar. Novamente, mas desta vez não era desespero. Era esperança. Sexta-feira, Noyers, Tribunal do Condado de Cook. Juíza Maria Castellanos presidindo. Sarah sentou-se à mesa dos demandantes entre 2 advogados pro bono, vestindo roupas que realmente lhe serviam, doadas pela esposa de Shepard, limpas e passadas a ferro. Ela ainda parecia frágil, mas estava presente, consciente, lutando. Do outro lado do corredor, Mitchell Hartwell sentou-se com 3 advogados corporativos em fatos de 2 mil dólares. Atrás de Sarah, a galeria estava lotada de Hells Angels. Eles tinham deixado os coletes no clube, por ordem de Thunder. Hoje, estamos aqui como cidadãos preocupados. Deixemos que as provas falem. Mas todos naquela sala de tribunal sabiam quem eles eram. O juiz Castellanos analisou o pedido de liminar de emergência. Senhora Monroe, li o processo. O tribunal também recebeu provas do gabinete do Procurador-Geral de Illinois relativas às práticas da Apex Recovery Solutions. Antes de decidir, gostaria de ouvir diretamente de si. Pode contar-me com as suas próprias palavras o que aconteceu? As mãos de Sarah tremiam. Shepard passou 3 dias a ajudá-la a preparar este testemunho, mas sentar-se no tribunal diante dos seus cobradores era diferente de praticar no clube. Ela olhou para Thunder. Ele acenou com a cabeça uma vez. Sarah respirou fundo e começou. Há 14 meses, formei-me com honras na escola de enfermagem. Obtive a minha licença de enfermeira registrada. Fui contratada pelo St. Augustine Medical Center. Eu iria começar a trabalhar na segunda-feira, 17 de outubro. O meu seguro de saúde entraria em vigor nesse dia. A sua voz estabilizou enquanto falava. Na quinta-feira, 13 de outubro, 4 dias antes do meu primeiro turno, eu estava a conduzir para a orientação quando um motorista bêbado passou um semáforo vermelho e me atropelou. Ele fugiu do local. Eu tive uma ruptura do baço, fratura da pelve e hemorragia interna. Precisava de uma cirurgia de emergência. Ela olhou para o juiz. Acordei 8 dias depois. O hospital salvou a minha vida. Sou grata por isso. Mas quando a conta chegou, no valor de 283 mil dólares, não consegui pagá-la. O meu seguro ainda não estava ativo. O hospital disse que eu não tinha direito à ajuda financeira porque estava empregada, apesar de ainda não ter começado a trabalhar, nem ter recebido qualquer salário. Sarah pegou nos seus documentos. Tentei negociar um plano de pagamento. Ofereceram-me 400 e 700 dólares por mês. O meu salário de enfermeira seria de 410 dólares por mês após os impostos. Não podia pagar mais do que ganhava. O hospital vendeu a minha dívida à Apex Recovery Solutions 73 dias depois. A Apex acrescentou 340% de juros. Eles entraram com um pedido de penhora do meu salário antes do meu primeiro pagamento ser liberado. Eles ficaram com 75% do meu salário. Eu levava para casa 89 dólares por mês. A minha renda era de 1.100 dólares. A sua voz falhou, mas ela continuou. Perdi o meu apartamento após 2 meses.
Vivi no meu carro durante 7 meses. Depois, eles recuperaram o meu carro e acrescentaram $3.400 em taxas. Não consegui pagar a taxa de renovação da licença porque não tinha rendimentos. Suspenderam a minha licença de enfermagem. Sem a minha licença, não podia trabalhar. Sem trabalho, não podia pagar a taxa. Sem pagar a taxa, não consegui recuperar a minha licença. Sarah olhou diretamente para Mitchell Hartwell. Estou sem casa há 11 meses. Tentei obter ajuda. A ajuda financeira do hospital rejeitou-me. O Tribunal de Falências rejeitou-me. A assistência estatal rejeitou-me. Angariei $12.000 no GoFundMe. E a Apex apreendeu-os através de uma ordem judicial. Aplicou-os nas taxas, não na dívida real. Ela voltou-se para o juiz. Há 3 semanas, eu estava a dormir na escada da garagem de um hospital porque era mais quente do que lá fora. A temperatura era de 11 graus. Eu não comia uma refeição completa há 4 dias. Eu estava pronta para morrer. Eu tinha decidido que aquela quinta-feira à noite seria a minha última noite. O tribunal ficou em silêncio. Então, um homem desmaiou no estacionamento. Ataque cardíaco. Corri para ajudá-lo. Fiz reanimação cardiopulmonar. Salvei a vida dele. E então desmaiei de hipotermia e desnutrição. A voz de Sarah baixou para um sussurro. Se Marcus Williams não me tivesse apanhado, se os amigos dele não me tivessem ajudado, eu teria morrido naquela noite no mesmo estacionamento onde salvei a vida de um estranho. A juíza Castellanos olhou para Hartwell. Sr. Hartwell, tem alguma resposta? O advogado principal de Hartwell levantou-se. Meritíssima, embora tenhamos simpatia pela situação da Sra. Monroe, a Apex Recovery Solutions agiu dentro dos limites da lei de Illinois. A taxa de juro, a penhora de salário e os procedimentos de cobrança foram todos legalmente autorizados. Adquirimos uma dívida legítima de um hospital e seguimos práticas de cobrança padrão. Práticas padrão? A juíza repetiu. Ela olhou para outro documento. Estou a ler um e-mail do Sr. Hartwell para a sua equipe de cobrança datado de uma semana após o acidente da Sra. Monroe. Citação. Recém-formada em enfermagem, licença de enfermeira registrada, crédito limpo. Ela vai pagar. Priorizar. Sr. Hartwell escreveu este e-mail. O advogado de Hartwell começou a responder, mas a juíza interrompeu-o. Estou a perguntar diretamente ao Sr. Hartwell. Hartwell levantou-se lentamente. Sim, meritíssimo. Esse e-mail reflete a nossa avaliação da cobrabilidade do caso. Você a escolheu especificamente porque ela era uma profissional licenciada. Priorizamos casos com maior probabilidade de pagamento. Essa é uma prática comercial padrão. O juiz Castellanos leu outro documento. Aqui está outro e-mail. Lacunas no seguro confirmadas. Ela está em defesa. Execute a penhora imediatamente após a conclusão da venda. Você sabia que ela não tinha seguro quando comprou a dívida dela. Essa informação estava incluída no arquivo que compramos do hospital. Sim. E você procedeu à penhora de 75% do salário dela, apesar de saber que isso tornaria impossível para ela pagar a moradia. Hartwell hesitou. A taxa de penhora é definida pela lei de Illinois, meritíssimo, mas a decisão de buscar a penhora máxima foi sua. O juiz pousou os papéis. Analisei as provas apresentadas pelo gabinete do procurador-geral. 48 casos com padrões idênticos, jovens profissionais de saúde, todos atropelados por condutores sem seguro durante transições de emprego. Todos alvos da sua divisão, todos levados à ruína financeira. Isto não é uma prática de cobrança normal, Sr. Hartwell. Isto é predação sistemática. Ela virou-se para Sarah. Menina Monroe, a injunção de emergência é concedida. Todas as atividades de cobrança da sua conta estão congeladas até a conclusão da investigação de fraude. A Apex Recovery Solutions está proibida de contactá-la ou de penhorar quaisquer salários futuros. Sarah exalou o ar que mantinha retido há 11 meses. Além disso, o juiz Castellanos continuou. Ordeno à Apex que forneça ao tribunal os arquivos completos de todos os 48 casos identificados pelo procurador-geral no prazo de 10 dias úteis. Se as alegações de fraude forem comprovadas, este tribunal considerará sanções, incluindo o perdão da dívida e danos punitivos. Ela olhou para Hartwell. Sr. Hartwell, talvez queira consultar a sua equipa jurídica sobre a sua responsabilidade pessoal neste assunto. A sessão está encerrada.
Sarah saiu do tribunal com Thunder de um lado e Marcus do outro. O sol de janeiro estava brilhante, frio e limpo. Ela parou nos degraus, fechou os olhos e sentiu-o no rosto. Não acabou, disse Thunder gentilmente. Isto é apenas a injunção. Ainda temos a investigação completa, a ação coletiva, as audiências legislativas. Eu sei. Sarah abriu os olhos. Mas pela primeira vez em 11 meses, eles não podem me prejudicar. Por hoje, é o suficiente. Nas 8 semanas seguintes, a vida de Sarah foi se recompondo, peça por peça. A moradia veio primeiro. Diesel, o bombeiro que coordenou a resposta rápida do capítulo, conhecia um senhorio em Detroit que lhe devia um favor. Um apartamento-estúdio, $650 por mês, primeiro mês grátis, limpo, seguro, com aquecimento. Sarah entrou naquele apartamento vazio numa terça-feira à tarde. Só ela, um saco-cama e uma caixa de roupas doadas. Ela sentou-se no chão e chorou por 20 minutos. Então ela ligou para Shepard. Tenho um lar, disse ela. Esqueci como é essa sensação. Shepard chegou 1 hora depois com móveis do depósito do clube. Uma cama, um pequeno sofá, pratos, uma cafeteira. Wolf e Ranch apareceram com mantimentos. Frost trouxe um kit de primeiros socorros, vitaminas, suplementos proteicos. Você vai comer 3 refeições por dia, disse Frost, colocando os alimentos na geladeira. Ordem do médico. Em seguida veio o atendimento médico. Frost usou os seus contatos no serviço de emergência médica para levar Sarah a uma clínica especializada no tratamento de pacientes sem seguro. Consultas reais, exames de sangue, check-up dentário, uma terapeuta que entendia de trauma. O nome da terapeuta era a doutora Yolanda Pierce. Ela sentou-se à frente de Sarah durante a primeira sessão e fez uma pergunta. O que você precisa para se sentir segura? Sarah pensou por um longo tempo. Preciso de saber que não podem tirar isto de mim. O apartamento, a comida, a tranquilidade. Preciso de saber que posso existir sem ter de pedir desculpa por isso. Pode, disse a doutora Pierce. E vamos trabalhar para ajudá-la a acreditar nisso. As sessões de terapia aconteciam 2 vezes por semana. Shepard levava Sarah a todas as consultas, esperava na sala de espera e levava-a para casa. Nunca intrusivo, apenas presente. A proteção legal veio através da investigação do procurador-geral. Em meados de março, as provas eram esmagadoras. A Apex Recovery Solutions tinha sistematicamente visado 217 jovens profissionais de saúde em Illinois, e não apenas os 48 que tinham inicialmente identificado. A empresa tinha comprado dívidas médicas de hospitais por centavos de dólar e, em seguida, destruído vidas para obter o máximo lucro. O procurador-geral de Illinois apresentou acusações criminais contra Mitchell Hartwell e 3 outros executivos da Apex. Fraude, extorsão, conspiração para cometer exploração financeira, sanções civis, 12,8 milhões em multas, restituição obrigatória a todas as vítimas. Hartwell foi demitido pelo Conselho de Administração da Apex em 22 de março. Em abril, ele havia perdido a casa, o Porsche e a filiação ao clube de campo. A esposa pediu o divórcio. O perfil dele no LinkedIn foi apagado. Thunder contou a notícia a Sarah enquanto tomavam café no clube. A resposta de Sarah o surpreendeu. Não estou feliz com isso. Não, eu queria que ele compreendesse o que fez, sentisse remorso, mudasse. Ela mexeu o café. Mas ele não mudou. Ele apenas perdeu tudo, assim como eu. Isso não é a justiça, é apenas vingança. Thunder refletiu sobre isso. Talvez, mas significa que ele não pode fazer isso com mais ninguém. Já é alguma coisa. Sarah concordou em silêncio. Em abril, Sarah estava pronta para enfrentar o hospital. A fraude na cobrança do St. Augustine Medical Center era mais difícil de provar criminalmente. O hospital argumentou que a sua estrutura de preços era legal, apenas antiética. Mas a pressão pública estava de aumentar. Ranch tinha contado a história de Sarah a um amigo jornalista do Chicago Tribune. A reportagem investigativa foi publicada na primeira página. Como uma enfermeira sem abrigo expôs um esquema de dívidas médicas de 47 milhões. A reputação do hospital desmoronou da noite para o dia. Doadores ameaçaram retirar o financiamento. Estudantes de medicina boicotaram o seu programa de residência.
O conselho de administração convocou uma reunião de emergência. Ofereceram a Sarah um acordo, o perdão total da sua dívida, um pedido de desculpas e $100.000 por danos morais. Sarah sentou-se no escritório de Thunder a ler a proposta de acordo. O que acha que devo fazer? A escolha é sua, disse Thunder, mas vou dizer-lhe o que penso. Os acordos vêm acompanhados de acordos de confidencialidade. Se aceitares o dinheiro e assinares o acordo de confidencialidade, não poderás falar sobre o que aconteceu, não poderás testemunhar, não poderás ajudar as outras 47 vítimas, não poderás pressionar por mudanças sistêmicas que impediriam que isso acontecesse com a próxima Sarah. Ela olhou para ele. E se eu não aceitar o acordo? Então continuaremos a lutar. Ação coletiva, audiências legislativas, exposição na mídia. Levará meses, talvez anos. Será exaustivo, mas pode realmente mudar alguma coisa. Sarah pensou nas outras vítimas. Jovens enfermeiras, paramédicos, técnicos médicos, todos presos no mesmo sistema que tentou matá-la. Ela pensou na próxima estudante de enfermagem de 22 anos, que se formaria com honras e sonhos de ajudar as pessoas, apenas para ter um acidente e destruir tudo. Ela empurrou a oferta de acordo pela secretária de Thunder. Diga-lhes que não, nós lutamos. Maio trouxe a primeira grande vitória. A legislatura do estado de Illinois apresentou a Lei de Equidade da Dívida Médica. O senador estadual Richard Pierce, aquele que tinha recebido dinheiro da Apex, tentou bloqueá-la. A sua oposição durou exatamente um dia antes de ele ser confrontado por 187 Hells Angels, em silêncio na galeria da capital. O projeto de lei foi aprovado por 94 votos a 12. Disposições principais. Juros da dívida médica limitados a 6%. Uma redução de 340%. Os hospitais devem cobrar dos pacientes sem seguro a mesma taxa que cobram dos pacientes com seguro. As licenças profissionais não podem ser suspensas por dívidas não relacionadas à conduta profissional. A penhora de salário por dívidas médicas limitada a 15% da renda. Uma redução em relação aos 75% anteriores. Programas obrigatórios de assistência médica gratuita para pacientes com renda inferior a 400% da linha de pobreza federal. Sarah testemunhou na audiência legislativa vestindo seu antigo uniforme de enfermeira, com sua licença de enfermeira registrada suspensa presa no bolso. Ela falou por 8 minutos, sem notas, apenas a sua história. Tornei-me enfermeira porque queria curar pessoas, disse ela aos legisladores reunidos. O sistema que deveria apoiar os profissionais de saúde quase me matou por essa escolha. Se não corrigirmos este sistema, continuaremos a perder enfermeiros, paramédicos, médicos, qualquer pessoa que dedique a sua vida a cuidar dos outros. É esse o sistema de saúde que vocês querem? A galeria explodiu em aplausos. O presidente da comissão teve de pedir ordem 3 vezes. O projeto de lei foi aprovado pelas 2 câmaras em 2 semanas. O governador assinou a lei em 1º de junho. Sarah ficou ao lado de Thunder na cerimônia de assinatura. O governador entregou-lhe a caneta que usara. Tu mudaste a lei, disse Thunder depois. Nós mudamos, corrigiu Sarah. Tu, eu, 187 irmãos, 47 outras vítimas, todos que acreditavam que isso era errado. É assim que os sistemas se quebram juntos. 10 meses depois, Sarah Monroe atravessou as portas automáticas do departamento de emergência do Detroit Medical Center às 6h52 da manhã para o seu turno. Ela usava uma bata limpa, o seu novo crachá de enfermeira registrada preso ao bolso, o seu nome bordado no peito, S. Monroe, RN, BSN. Ela trabalhava ali há 6 meses. Frost pediu um favor ao diretor do pronto-socorro, que deu uma olhada nas notas de Sarah e a contratou imediatamente. O trabalho era duro. Turnos noturnos, casos de trauma, a pressão constante de decisões de vida ou morte a cada hora. Sarah adorava cada minuto disso. Às 7h15, a enfermeira-chefe chamou um código. Paragem cardíaca, sala de trauma 3. Sarah pegou no carrinho de emergência e correu. O paciente era um jovem de 20 e poucos anos, vítima de um acidente de motocicleta, com lesões internas graves. O irmão dele estava parado num canto, vestindo um colete dos Hells Angels. Pelas insígnias, era do capítulo de Ohio, com o rosto paralisado de terror. Sarah trabalhou no código com a sua equipa.
Compressões torácicas, medicamentos, desfibrilação. O monitor mostrava um ritmo irregular, depois plano, depois irregular novamente. Ela continuou, contando as compressões, pedindo suprimentos, lendo o ritmo. O bype mecânico do monitor cardíaco era caótico. Então, após 6 minutos de RCP, o monitor estabilizou em um ritmo constante. Bip, 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 regular, forte, vivo. Temos pulso, anunciou o médico assistente. Sarah recuou, respirando com dificuldade, as mãos a tremer devido à adrenalina. O paciente estava estável, vivo. Tinham vencido esta batalha. O irmão, encolhido num canto, chorava. Olhou para a etiqueta com o nome de Sarah e depois olhou novamente. Espere, Sarah Monroe, a enfermeira de Chicago. Ela acenou com a cabeça, ainda a recuperar o fôlego. É uma lenda, senhora. O meu grupo lê a sua história aos candidatos. É por isso que lutamos. Ele enxugou os olhos. Acabou de salvar a vida do meu irmão. Salvou a sua própria vida. Salvou todo um sistema. Como é que consegue? Sarah olhou para o paciente, agora estável, a ser preparado para a cirurgia. Pensou naquele parque de estacionamento gelado há 11 meses. Na noite em que decidiu deixar o frio levá-la. No estranho cuja vida salvou com as suas últimas forças. No Marcos a apanhá-la quando ela caiu. Não faço isso sozinha, disse ela. Nenhum de nós faz. Todos lutamos. Alguns de nós apenas usam batas em vez de couro. O irmão sorriu entre lágrimas. Somos todos do mesmo exército. Sim, Sarah disse, somos mesmo. A lei da equidade da dívida médica foi aprovada. Mitchell Hartwell perdeu tudo. 8,3 milhões de dólares foram devolvidos às vítimas. Essas são as manchetes. Mas o verdadeiro final desta história aconteceu discretamente 3 meses depois, num apartamento acolhedor em Detroit. Marcus visitou Sarah e encontrou algo em cima da bancada da cozinha. Não era a sua nova licença de enfermagem ativa. Era a antiga, a que estava suspensa e que ele tinha encontrado na neve naquela noite. Por que guardar isso? Perguntou ele. Agora tens uma nova vida. Sarah sorriu, um sorriso conquistado através do fogo e do gelo. Guardo-a porque nunca quero esquecer. Quero lembrar que quando o governo me falhou, quando o hospital me deixou sem teto e quando o mundo passou por mim, uma pessoa parou. Para aqueles que estão assistindo, muitas vezes julgamos o livro pela capa. Vemos coletes de couro, tatuagens e motores rugindo e sentimos medo. Mas, às vezes, as pessoas que parecem mais duras são as únicas que são suaves o suficiente para se importar. Sarah Monroe não está viva hoje por causa de um processo judicial. Ela está viva porque um homem decidiu não se afastar. A vida é frágil, por isso, por favor, seja aquele que para. Seja aquele que estende a mão. Porque, às vezes, a justiça não chega num tribunal. Chega em 2 rodas, com o rugido de 200 motores e uma promessa simples. Nós cuidamos dos nossos. Obrigado por assistir. Partilhe isto se acredita que a bondade ainda é a força mais poderosa da Terra.